muito prazer, eu me chamo Cat Lima, atuo na micropigmentação desde 2016, inclusive meu primeiro curso foi com uma das primeiras turmas que a Nanda Gama ministrou. Tenho muito orgulho de ter acompanhado aí a evolução da academia até hoje e estarmos juntos nesse projeto. Sou o Gama Master da academia aqui no estado de Mato Grosso e ministro os cursos aqui na região de Cuiabá. E eu vou falar para vocês do assunto que eu amo muito e que é muito importante na micropigmentação, que é sobre a arquitetura de fios. Venham conosco acompanhar essa aula. Então vamos começar. É de extrema importância que vocês consigam montar arquiteturas, treinar a arquitetura de fios, para que vocês personalizem o atendimento de vocês. Mais do que fazer a leitura dos fios da sobrancelha individual de cada um, é preciso conseguir adaptar a arquitetura de fios da micropigmentação ao caimento, ao direcionamento da sobrancelha de cada cliente. Dentro do assunto arquitetura de fios, podemos encontrar inúmeras possibilidades. Cada profissional desenvolve uma maneira individual de trabalhar, é como o traço de uma caneta. Cada profissional tem uma escrita diferente. O que eu vou passar para vocês são algumas dessas possibilidades, as possibilidades que mais dão certo comigo. Eu separei aqui para vocês em cores diferentes. Então é importante saber que um fio de início, ele jamais vai ser um fio que toca nas duas bases, na base inferior e na base superior. Por exemplo, ele jamais vai ser um fio reto, tocando nas duas bases, e ele jamais também vai ser um fio curvado, tocando nas duas bases. Isso não traz naturalidade para as sobrancelhas. O que traz naturalidade para as sobrancelhas são fios pequenos, são fios menores. É importante que nós entendamos também que a sobrancelha ela é feita em camadas, né? Ela é construída em camadas. É como se nós tivéssemos fios que nascem da base, fios que nascem do ponto 1, fios que nascem do ponto 2, fios que nascem do ponto 3. Então, entendendo que nós temos camadas de fios e cada fio ele vai ter o seu ponto de partida, por assim dizer, tendo isso em mente, nós vamos então desenhar os fios de início. Então, quando nós fazemos a leitura da sobrancelha e nós percebemos que esse início nasce mais arrepiadinho, eu gosto de fazer da seguinte forma. É como se meu primeiro fio de início fosse da base até o ponto 1, o meu segundo fio de início fosse do ponto 1 até o ponto 2 e o meu terceiro fio de início fosse do ponto 2 até o ponto 3. Tendo isso em mente, nós vamos desenhar aqui os nossos fios de início. Lembrando que é uma sobrancelha que nasce com um fio mais arrepiadinho. A segunda fileirinha eu gosto de fazer 2 fios menores também, para que depois, a partir daí, nós começamos então a seguir com os fios de base, que nós já vamos ver daqui a pouco. Essa possibilidade aqui então é para uma sobrancelha que nasce com os fiozinhos em pés. Vamos desenhar então como ficaria uma sobrancelha que nasce com os fiozinhos mais deitados, com o início mais arredondado. Ficaria mais ou menos assim. 3 fiozinhos também arredondados, mais 3 fiozinhos arredondados. Quantas carreirinhas será necessário de fiozinhos arredondados até nós começarmos com o fio de base? Quantas forem necessárias de acordo com cada sobrancelha. Geralmente eu crio 2 ou 3. Existem, obviamente, outras possibilidades, tá? De início, que são inícios que nascem um pouquinho mais ramificados, né? Mas nós vamos analisar apenas esses 2. Partindo então agora para os fios de base. O que são fios de base? São fios, como o próprio nome diz, eles tocam na base. Geralmente eles podem tocar somente na base inferior, somente na base superior, ou eles vão tocar realmente nas duas bases. Então são fios que nascem de uma base e toca na outra base, ou são fios que nascem da base inferior, são fios mais longos, mas que não tocam na superior. Existem também os fios de base superior. Eles são os primeiros fios da sobrancelha, que muitos chamam também de esqueleto. Quais são as possibilidades que vamos mostrar aqui? Vamos mostrar uma possibilidade de fio mais arredondado.
E vamos mostrar a possibilidade do fio em S. São dois fios muito bonitos, né, que vai depender, obviamente, de como é o caimento natural do fio da sobrancelha. E existem os fios de base superior. Nós vamos analisar esse caimento aqui. Vamos falar um pouco agora dos fios de ramificação. E para isso nós precisamos desenhar os fios de base. Vamos desenhar aqui, os fios de base eles estão em preto. Vou desenhar alguns fios de base em S. E vou desenhar também alguns fios superiores. Os fios da ramificação são fios que se ramificam na ponta. São fios que jamais vão se ramificar na base e abrir na ponta. Ele faz sempre o movimento inverso. Sempre são fios que se ramificam na pontinha dos fios de base. São fios que não tocam na base, se ramificam na ponta. Não tocam na base, se ramificam na ponta. Não tocam na base, vou construir agora o superior. Imagina que eles estejam aqui. Então, nós vamos construir agora fiozinhos ramificados na base superior. Não toca na base, toca na ponta, não toca na base, toca na ponta, não toca na base, toca na ponta. Então, esse fio da ramificação, jamais, vou fazer um exemplo aqui para vocês, jamais ele vai ter o mesmo comprimento do fio de base. Ele jamais vai nascer da mesma base que o nosso fio de base, o nosso fio do esqueleto, tá? Então, ele vai começar na nossa linha imaginária aqui, mais ou menos no ponto 1. Vamos desenhar agora os fios soltos. Os fios soltos são os fios que não se unem, que não se ramificam e servem de preenchimento também. Para desenhar os fios soltos, nós precisamos desenhar os fios de base e os fios de ramificação. E os fios soltos são os fios que dão preenchimento para essa sobrancelha e são fios que ficam soltos, são fios que não se unem, que não se ramificam. Para construir agora o fio de transição. O fio de transição, ele é o fio que muda o direcionamento dos fios que estamos construindo. É quando não temos mais fios arrepiadinhos, não temos mais fios que nascem em pés ou até mesmo arredondados, mas nós mudamos o direcionamento. Nós já criamos todos os nossos fios de início, nós já criamos os nossos fios de base, e nós precisamos criar então a transição que vai mudar o direcionamento dos nossos fios, dando então a introdução à espinha da sobrancelha. Então, geralmente o fio da sobrancelha ele pode ter 2 ou 3 fiozinhos para formar a transição. Então, nós podemos trabalhar com 3 fiozinhos e mudamos o direcionamento, ou pode ser também 2 fiozinhos que muda o direcionamento. Vocês vão entender um pouco melhor sobre o fio de transição quando nós montarmos aqui a arquitetura completa de sobrancelha. Então vamos imaginar que nós vamos fazer essa cliente com fiozinhos de início arrepiado e espinha central. Então aqui no quadro eu irei montar o passo a passo, fazendo a junção de todos esses fios que desenhamos anteriormente. Enquanto isso, do lado esquerdo da tela, você acompanha um treino em papel, simulando exatamente como eu realizo essa arquitetura de fios numa cliente real. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu crio uma arquitetura de encaixe perfeito dos fios da micropigmentação nos fios da cliente. Delimitei aqui, né, onde é que eu posso trabalhar com os fiozinhos da micropigmentação e agora eu vou começar a desenhá-los. O início a gente consegue ver que tem fios arrepiadinhos e eu vou fazer esses fios arrepiadinhos também como neste treino. Claro que a gente não vai replicar exatamente igual, a gente vai adaptar a arquitetura que nós treinamos aos fios naturais da cliente. Então nós construímos aí esses fiozinhos de início mais arrepiados. Quando os fiozinhos dela começam a deitar, nós também começamos a deitar os fios da micropigmentação. E assim nós seguimos com fios longos, que chamamos de fios de base, fios de ramificação e fio solto. Dessa maneira preenchendo toda a sobrancelha, seguindo fielmente o caimento natural da sobrancelha.
Foi um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu espero que vocês tenham tirado o máximo de proveito nessa pequena aula que nós tivemos juntas. E para continuar aprendendo comigo, é só me seguir nas minhas redes sociais. Um beijo, sucesso!